parece que tem uns elementos mais representativos, assim, vamos dizer, né? Assim, alguns momentos do filme em que o filme se esmera mais, né? Assim, a gente tem Santa Cecília, né? Que é uma coisa realista, né? Assim, como é o interior do México, tal. Você tem aquele momento da passagem ali da ponte, né? E que você tem toda uma elaboração ali de como é a ligação entre esses dois mundos ali. Você tem o mundo dos mortos ali, aquela, vamos chamar de centro ali, aquela coisa meio metrópole, né? E você tem aquela parte pobre do mundo. Excluídos. Né? Excluídos ali, né? Então acho que a gente podia falar um pouco de cada um e que impressões vocês tiveram de cada momento desses do filme, né? Cara, eu assim, uma coisa que eu sou apaixonado é filme. Então, pra gente que é arquiteto, uma coisa fica muito forte em toda a estrutura do filme, que a arquitetura não é simplesmente feita de tijolo e pedra. É feito de memórias, de tradições. A estrutura da casa da família, né, da família Rivera, né, tem aquele quartinho que é o quartinho da lembrança, o quartinho das oferendas e tudo, que é um modelo de arquitetura que cabe muito bem para aquela rotina, para aquela estrutura familiar, para aquela estrutura de memórias. E uma coisa que eu achei muito bacana é que nas partes que você faz a ligação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos no filme, não sei se vocês chegaram a perceber que a parte visual estética das casas do Centrão é exatamente uma replicação dos altares de lembrança das famílias, né? Aquela coisa meio escultural e um em cima do outro e tal, é uma releitura dos altares de dentro de casa. Né? Quando você passa para as cenas de interiores, aí você vê aquela coisa mais esmerada, né? Com um bocado de referências astecas e tal, e de construções que são reais, né? Como a estação de trem e tal, que você tem referências de arquitetura real, mas nessa parte cenográfica, né? É onde você tem essas referências entre a memória, né? E como as pessoas realmente se lembram das outras, né? A casa delas é aquele cantinho ali, é onde eu me lembro das pessoas. Isso é muito bacana. O simbolismo da ponte aí, ele é muito marcante, porque quando eles começaram a falar, ela não conseguiu atravessar, não sei o que, aí eu fiquei, eita, como é essa travessia? É um portal, não sei o que. Quando eles começaram a andar, eu fiz uma ponte. O que é a ponte? A ponte é exatamente uma estrutura que liga alguma coisa a outra, liga o canto onde você está para o canto onde você quer ir e tal. Então, assim, não poderia ser diferente um filme que fala justamente do mundo dos vivos com o mundo dos mortos, ele ter esse caminho crucial de ligação, que na verdade acontece simplesmente pela memória, né? No final, na grande festa da família, a gente vê muito isso, que eles estão juntos, sim, mas muito mais pela memória, eles não estão se vendo nem se tocando. E é justamente a possibilidade de passar por essa ponte que permite que isso aconteça, né? A ponte não é qualquer ponte, né? Assim, ela tem ela foi criada de uma certa maneira, né? Como é que vocês descreveriam essa ponte, assim? Como é que ela aparece ali no filme? No filme, os vivos eles fazem o caminho com as pétalas, né? Que é para os mortos conseguirem chegar ao local de oferenda. A ponte é construída totalmente daquelas flores, como se realmente, assim, o simbolismo daquelas pétalas jogadas em Santa Cecília, que é tratado Santa Cecília, realmente aquilo ali se concretizasse e transformasse numa ponte e que os mortos pudessem voltar, né, ao mundo dos vivos. O que me chamou muita atenção em relação ao mundo dos mortos é que ele é extremamente colorido. Santa Cecília é, assim, né, dentro do contexto de México, ela até é muito tranquila, né, uma vila, mas o mundo dos mortos, assim, é extremamente colorido, remete às oferendas, porque realmente é uma festa, é uma celebração. O Dia dos Mortos no México a gente celebra assim, a gente tem o Dia de Finados com tristeza, lá não, é uma festa mesmo, todo mundo bebendo, comendo e celebrando. Então o mundo dos mortos acaba tendo essa coloração também, muito evidente, quase... É um reflexo da maneira como os mexicanos veem
o Dia dos Mortos, né? E é quase assim, bem gritante a diferença. Quando você consegue ver assim, o Mundo dos Mortos e é fantasiosa e é o simbolismo dos altares que são construídos para aquele dia. E tem uma coisa interessante que é tudo muito alto, né? Assim, são arranha-céus, né? Muito verticalizado, completamente diferente do que é a Santa Cecília, sim, que é uma vila de casas térreo acho que a coisa mais alta que tem o monumento, né? Do sino lá. O que eu acho interessante também é que é a questão do simbolismo, né? Você tem que construir a ponte. Ela não existe. Né? Ela tem que ser construída dos vivos para os mortos. E além de tudo, quando você vê todas as pontes enfileiradas, ela é de um laranja vivo que é muito maior do que os dois universos. Quantos e quantos objetos afetivos a gente não tem nos nossos espaços que a gente convive. E faz parte, inclusive, da nossa profissão enquanto arquitetos. Aquele arquiteto que tem um olhar um pouco mais apurado com o cliente, com o cotidiano do cliente, com quem é o cliente, ele acaba adentrando realmente na intimidade dele para saber. O cliente tem um violão que gosta muito, o cliente tem uma memória, tem uma lembrança que quer colocar na parede. A gente puxou um pouquinho disso também e o quanto isso, essas memórias, esse apego material, mas ao mesmo tempo sentimental, né? Da lembrança que é impressa nos objetos, consegue fazer parte do ambiente que a gente vive. E aí, trazendo realmente para a nossa profissão, a gente se utiliza muito dessas ferramentas para trazer a identificação, a personalização dos espaços, a importância da gente conseguir fazer com que a pessoa que a gente está atendendo, o cliente, seja lá quem for, ele consiga se reconhecer naquele espaço. E é justamente por cada elementozinho desse, é uma foto, é um objeto, é um violão, alguma coisa, que a gente consegue inserir, que vai fazer com que a pessoa olhe e diga, isso aqui é o meu mundo. E o filme é repleto verdadeiramente disso. Uma coisa que eu estava pensando é o que é que na construção desse ambiente, os designers e diretores ali, eles usaram como elementos de relação com o México, né? Você falou dos altares, né, que representam ali as casas, é uma representação dos altares, né? Uhum. Mas a gente falou também por exemplo, de elementos astecas, né? O que é que vocês lembram, assim, por exemplo, Tem pirâmide. Tem muitas referências às pirâmides, os entalhes. No momento da travessia você vê, né? Os entalhes das pirâmides astecas ali, em alguns momentos, fazendo parte da decoração daquele grande aeroporto, vamos dizer assim, que ali é uma alfândega, né? Uma alfândega para a imigração, na verdade, né? O posto de imigração. Né? Então você percebe essas referências dentro da decoração dos ambientes. Né? Você acha que é proposital no filme que é essa relação com o mundo real, nesse momento aí do filme? Os esquecidos no mundo dos mortos e os esquecidos no mundo dos vivos. É uma coisa proposital? É uma referência direta. É uma referência direta. Né? E se você for perceber aquela cena exata que o cara que está na rede, ele simplesmente desaparece, ninguém sabe que o cara desapareceu. Né? Então ninguém dá conta. Né? Então é uma cena bem intencional para mostrar uma realidade que realmente é nossa. Né? Ninguém está preocupado com aquilo ali. Existe também uma relação no filme, a gente pode partir daí para que o filme passe uma ideia de que a memória, ou ser lembrado, é um valor no filme. Quer dizer, quanto mais você é lembrado, mais você é rico, né? E o Ernesto de la Cruz é o exemplo disso, né? Sim. O grande, super, ultra poderoso lá, porque é o mais lembrado para todo mundo. Claro. Né? Então a gente podia falar um pouco sobre como é a casa do Ernesto de la Cruz, né? A gente já viu casa em formato de piano, né? Tinha o cara lá de Fortaleza, e piscinas em formato de violão, como na casa do Ernesto, do de la Cruz.
né? Então, essa questão dos telões, tudo bem, era uma festa naquele dia e talvez fizesse parte da decoração, mas em termos arquitetônicos você vê que a piscina dele era no formato do violão, era aquilo ali que me deu sucesso, que me deu fama, então eu tenho que trazer isso aqui para o local onde eu vivo, onde eu habito, né? E aí você vê essa referência também de museus históricos, né? Daquele grande salão com teto de vidro, né? Com aquela grande estrutura, a clarabóia de vidro, como se aquele ambiente fosse realmente um museu a ele mesmo, né? As estátuas e quadros que tinham ali fazendo parte daquela decoração. E é um relato que a gente vê hoje. Então, quando tudo meu está voltado no material, né? No caso na fama, no dinheiro, essa coisa toda, as nossas referências acabam se desviando para uma auto-celebração, né? Como era no caso dele. O outro, né? Ele, não, eu só quero voltar para casa, eu quero ver minha filha, acabou. A música não foi feita para o mundo, foi feita para ela. E acho que talvez por isso tenha sido tão boa. O fato de ser o mais rico tem que ter um reflexo disso na casa, certo? Que elementos tem ali na casa que a gente pode dizer, não, os caras, não, vou botar isso daqui porque isso vai refletir a riqueza do personagem, assim. O fato do personagem ser rico. Dentro de casa. É muito alto. Pé direito, as estruturas de escadaria, tudo aquilo lá. Eu acho que o piso, o piso era aquele preto e branco, né, que é muito recorrente, assim, naquelas casas clássicas mais antigas, que é uma referência ao mármore, que tem uma sequência ali que quando ele descobre que o Miguel tá atrás, ele vai mostrando as coisas. Ele tem várias situações com o Miguel ali, né? Então acho que eles tentaram retratar isso dessa forma para dar uma certa grandiosidade e construir o personagem voltado a si próprio, que queria que se vê em tudo, né? Então ele é obrigado a fazer esses percursos mais altos para baixo, vai lá e vai para fora, vai na quadra de polo, vai para lá. Então ele é obrigado a fazer isso. Claro que é obrigado é uma palavra, mas é obrigado a se ver de novo para lembrar do que ele quer lembrar, né? Inevitavelmente. E o que eu acho interessante, saindo um pouquinho da casa dele, tem uma relação muito grande com praça. Eles tiveram toda essa preocupação, né? Desde a construção da cidadezinha em que ele mora, até chegar na Cidade dos Mortos, com todas essas referências.